Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Ele mesmo disse na sua palavra que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele ratifica dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. O servo nunca é grande. Grande é o Senhor do servo. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, adoração e ações de graça pelo século dos séculos. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. A teologia prepara a noiva, purifica o entendimento da igreja, desperta para a vinda de Cristo, alinha a doutrina com a santidade. Você está disposto a mergulhar mais fundo na verdade? Olha o que o salmista nos fala no Salmo 119, verso 18. Como estamos estudando teologia, é bom enfatizar para os nossos alunos: o livro dos Salmos não tem capítulos nem versículos, pois é o inário de Israel. Então são cânticos, salmos de número 119, verso de número 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Bendito seja o nome do Senhor. O chamado bíblico ao conhecimento. A teologia não é invenção humana, mas uma resposta ao chamado bíblico de conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus reforça esse princípio ao dizer em Mateus capítulo 22, versículo 29: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o autor da Bíblia, que é o próprio Deus. João capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Paulo orienta ao jovem pregador e pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus te escolheu para ser um arauto nesta última hora da igreja na face da terra. Estamos no limiar do arrebatamento. Estamos na 10ª hora. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos atalaias de Cristo nesta última hora para declarar: o Rei está voltando. Jesus é o Salvador do mundo. O conhecimento bíblico é apresentado como antídoto contra o erro, fundamento para o ministério e meio de adoração racional. A teologia na história da igreja. Desde o período apostólico, a igreja sempre valorizou o ensino das Sagradas Escrituras. Os primeiros concílios ecumênicos de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia trataram de questões teológicas fundamentais, como a Trindade, a divindade de Cristo e a natureza da salvação. O primeiro concílio de Nicéia combateu a heresia do arianismo. Ensinava que Jesus era um ser criado inferior ao Pai. Mas foi decidido neste concílio que Jesus é Deus verdadeiro e da mesma essência do Pai. Primeiro concílio de Constantinopla. Combateram a heresia do macedonianismo, que negava que o Espírito Santo era Deus. Decidiram nesse concílio que o Espírito Santo é sim Deus, igual ao Pai e ao Filho. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo se importa comigo e contigo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes que moravam em Roma, no capítulo 8, versículo 26, testifica declarando e dizendo: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bendito seja o nome do Senhor. Combateram a heresia do nestorianismo, que separava a natureza divina e humana de Cristo. Disseram também que Maria não era mãe de Deus. Foi deliberado neste concílio que Maria é Theotokos, mãe de Deus. Jesus é uma pessoa com duas naturezas inseparáveis. Sobre esta declaração polêmica de Maria ser a mãe de Deus, Theotokos, o que isso realmente significa? O que isso realmente quer dizer? A expressão Theotokos significa literalmente aquela que gerou Deus. O objetivo era defender a unidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele não era dois seres separados, divino e humano, como ensinava o nestorianismo. Ele era uma única pessoa com duas naturezas, 100% Deus e 100% homem, que nós chamamos de união hipostática. Professor, e o que é união hipostática?
União hipostática é a doutrina cristã que ensina que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa, com duas naturezas distintas, divina e humana, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Esse conceito foi definido no Concílio de Calcedônia, como resposta à heresia que negavam ou distorciam a divindade e a humanidade de Cristo. A etimologia desta palavra, hipostática, vem do grego hipóstasis, que significa substância, realidade individual ou pessoa. União hipostática significa, portanto, a união das duas naturezas, a divina e a humana, na única pessoa do Filho de Deus. Fundamentos bíblicos que sustentam o pensamento da união hipostática. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo eterno de Deus, divino, que se fez homem, humano. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 7, o apóstolo Paulo corrobora desse pensamento declarando: sendo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu plenamente a natureza humana. Hebreus capítulo 1, verso 3, capítulo 4, verso 15, o qual, sendo o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo tem tanto a plenitude da divindade quanto a experiência humana completa, mas sem pecado. Ele não pecou. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte no meu e no teu lugar. Lá na cruz, ele declarou: tetelestai, consumado está pago, está quite, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lá na cruz, ele cravou a cédula que era contra mim e contra ti, nas suas ordenanças, a dívida que era para nós pagarmos, ele pagou no nosso lugar. Pois pelo sangue de Jesus somos livres, bendito seja o nome do Senhor. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas agora vive pela fé, bendito seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Seja renovado pela palavra de Deus. Que a palavra do Senhor encontre a terra fértil do teu coração. Que a palavra do Senhor venha como bálsamo para restaurar a tua vida e te dar vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores naquele que nos chamou. Bendito seja Deus. Glorifique o nome do Senhor, pois só os vivos glorificam a Deus. E a palavra do Senhor nos fala: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. A união hipostática é essencial porque somente Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito e eterno pelos pecados. Hebreus 9,14. Somente o homem perfeito poderia representar a humanidade diante de Deus. Romanos 5, 18 e 19. Cristo, sendo Deus homem, é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A doutrina da união hipostática foi formulada para responder à heresia como docetismo. Jesus só parecia ser Deus. Nestorianismo afirmava que havia duas pessoas em Cristo. Monofisismo afirmava que Jesus tinha apenas uma natureza, divina ou humana. Arianismo negava a plena divindade de Cristo. Resumo em 4 negativas do Concílio de Calcedônia. A união das duas naturezas de Cristo é sem confusão, as naturezas não se misturam. Sem mudança, nenhuma natureza foi alterada. Sem divisão, não são duas pessoas. Sem separação, as naturezas estão unidas na única pessoa do Filho. Uma aplicação pessoal. A união hipostática revela o quanto Deus se aproximou da humanidade. Em Cristo temos um Salvador que é ao mesmo tempo todo-poderoso e compassivo. A palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, a palavra nos declara dizendo
que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim e se renovam todas as manhãs. Glórias a Deus. Seja renovado pelo Pai, seja renovado pelo Filho, seja renovado pelo Espírito Santo, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos inspira a adorar com reverência, confiar em sua intercessão perfeita. Voltando para esta declaração polêmica que Maria é a mãe de Deus, Theotokos, o problema existente é que a Igreja Católica elevou indevidamente essa afirmação ao posto de exaltar Maria além das Escrituras. Passaram a usar isto para fundamentar a mariolatria, o que não foi intenção original do concílio. O próprio Jesus responde a esta pergunta, quando indagaram qual seria o maior dos mandamentos, porque os mandamentos não estavam resumidos apenas no Decálogo, nos 10 mandamentos. Já existiam 613 preceitos. Jesus pega tudo isto e resume em 2, mandamento vertical e mandamento horizontal. Mandamento vertical, amar a Deus acima de todas as coisas. Mandamento horizontal, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Como entender isso biblicamente? Afirmações que podemos fazer. Maria foi mãe de Jesus segundo a carne. Lucas 1:31. Jesus é Deus encarnado. Por isso, em um sentido lógico, Maria gerou aquele que é Deus. Afirmações que devemos rejeitar. Que Maria é mãe da Trindade. Isto é heresia. Que Maria tem papel corredentor ou de mediação espiritual. Só existe um mediador, um intercessor entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que Maria deve ser invocada ou venerada. Isto não tem base bíblica. Maria não é mãe de Deus no sentido de origem divina, pois Deus é eterno. Mas ela é mãe de Jesus, o Deus encarnado. O termo Theotokos foi usado para afirmar a unidade da pessoa de Cristo, e não para exaltar Maria acima da medida bíblica. Concílio de Calcedônia. A heresia combatida foi o monofisismo. Dizia que Cristo tinha apenas natureza divina. E a decisão deste concílio, que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, 100% Deus e 100% homem, conforme já vimos na união hipostática. Segundo o concílio de Constantinopla, trataram do problema dos escritos chamados 3 capítulos, que favoreciam o nestorianismo, e deliberaram neste concílio a condenação dos escritos nestorianos. A importância deste concílio defendeu a unidade da Igreja e reafirmou o ensino sobre Cristo. Terceiro concílio de Constantinopla, combateram a heresia do monotelismo, dizia que Cristo tinha apenas uma vontade. Decidiram nesse concílio, Jesus tem 2 vontades, uma divina e outra humana, ambas em harmonia. Elas se completam, elas não são desassociadas. Segundo o concílio de Nicéia, a heresia combatida foi o iconoclasmo, proibição total das imagens sagradas. Decidiram que as imagens podem ser veneradas, mas não devem ser adoradas. A veneração é prestada ao prototipo, não ao objeto em si. A importância desse concílio estabeleceu o uso equilibrado de ícones na devoção cristã. A teologia na história da Igreja, concílios e desenvolvimentos doutrinários. A história da teologia é marcada por desafios, heresias e concílios que protegeram a sã doutrina. Desde o concílio de Nicéia até o de Calcedônia, a Igreja se posicionou contra erros como o arianismo, reafirmou verdades como a divindade de Cristo. Você já estudou a fundo os concílios e como eles moldaram a fé cristã que professamos hoje? Se alguém perguntasse por que você crê que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, você saberia responder com base bíblica? O estudo da teologia histórica nos ensina que heresias antigas voltam em roupagens modernas. Conhecer o passado nos prepara para permanecermos firmes no presente. As 5 solas da Reforma Protestante. Como é fundamental você, aluno deste curso, conhecer o pano de fundo histórico, geográfico, cultural, a história da Igreja. As solas são 5 declarações fundamentais que resumem a teologia da Reforma Protestante, iniciada no século XVI. Elas reafirmam a suficiência das Escrituras, da graça, da fé e de Cristo, e atribui toda a glória somente a Deus. Mas para que a reforma viesse a ocorrer,
existiu a pré-reforma e os precursores da pré-reforma, que são chamados de pré-reformadores. Vem comigo conhecê-los. Resumo sobre os pré-reformadores, o caminho até a reforma. Antes de Lutero pregar suas 95 teses em 1517, homens de fé e coragem já denunciavam os abusos da Igreja Católica Romana e buscavam restaurar o cristianismo bíblico. Estes são chamados de pré-reformadores, pois prepararam o terreno para a reforma protestante. Pedro Val, na França, fundador dos valdenses, defendia a pregação leiga, a simplicidade do Evangelho, traduziu partes da Bíblia para o idioma popular. A mensagem do Evangelho, ela é simples, ela não mudou. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará, como pregaram Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando chegaram em Belém do Pará, em 1911. Esta mesma mensagem que alcançou a minha e a tua vida, precisa alcançar aquele que está sedento, aquele que precisa de salvação. Uma alma é importante para Deus. Uma alma é valiosa para Deus, pois custou o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que sejamos tocados, que sejamos inflamados, que sejamos cheios da glória de Deus para ganharmos almas para o reino dos céus. Quando perguntaram para Pedro, no dia de Pentecostes, o que eles deveriam fazer, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro prega o seu primeiro sermão dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Mensagem simples, mas uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem cheia de Deus, cheia de unção, que tocou o coração de quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor. A mensagem não mudou, ela precisa ser pregada com simplicidade. O carcereiro perguntou para Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Senhores, que farei para ser salvo? E Paulo declarou esta máxima bíblica: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E eu profetizo que a tua casa servirá ao Senhor, que a tua família será uma bênção nas mãos de Deus. Os teus filhos são herança do Senhor. As promessas de Deus te alcançarão. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Ele rejeitou o purgatório, orações aos mortos e o luxo da igreja. Foi perseguido, mas sua influência permaneceu por séculos. John Wycliffe, na Inglaterra, chamado de estrela da manhã da reforma, criticou o poder do Papa e a corrupção da igreja. Defendia a autoridade exclusiva da Bíblia sobre a tradição. Traduziu a Bíblia para o inglês. Seus seguidores espalharam seus ensinos mesmo após a sua morte. John Hus, inspirado por Wycliffe, pregava contra a venda de indulgências e a imoralidade dos clérigos. Defendia que Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa. Foi excomungado e queimado vivo no Concílio de Constança. Sua morte gerou a revolta dos Husitas, um movimento de resistência cristã. Jan Hus era conhecido como um ganso e antes da sua morte, amarrado na fogueira, ele declarou aos seus algozes: vocês estão assando um ganso, mas 100 anos depois, Deus levantará um cisne que vocês não poderão detê-lo. 100 anos depois, Deus levantou Martinho Lutero para pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg e começar a reforma protestante. Savonarola, na Itália, monge Domiciano em Florença, denunciava a corrupção moral e política da igreja e do povo. Fez apelos ao arrependimento e à renovação espiritual. Chegou a governar Florença brevemente sob princípios cristãos. Foi excomungado e executado pela Inquisição. Temos algumas lições da reforma protestante. A reforma não começou com Lutero do nada. Homens como Waldo, Wycliffe, Jan Hus, Savonarola já desafiavam os erros da igreja com base na Bíblia. Eles pagaram com a vida, mas plantaram as sementes que germinaram na reforma do século XVI. Eu e você somos a semente do sangue. Essa semente não morreu, ela frutificou, alcançou o meu e o teu coração. Eles não tinham as suas vidas por preciosa, como o apóstolo Paulo declara, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem a escassez, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eles cumpriram os seus ministérios. Que eu e você possamos continuar este legado, levando a bandeira do Evangelho e declarando que só o Senhor é Deus. Sola Escritura significa somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade final e infalível em matéria de fé e prática. Rejeita a autoridade igual das tradições, da Igreja ou decretos papais. Autoria de Martinho Lutero no ano de 1517. Sola Fide significa somente a fé. A salvação vem somente pela fé, e não por obras humanas ou méritos. É a fé que justifica o pecador diante de Deus. O autor é o próprio Martinho Lutero. Lutero considerava esta doutrina como o artigo pelo qual a Igreja permanece ou cai. Ele tem um encontro com Deus lendo as Escrituras, mais precisamente em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Sola Gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não é conquista nem merecimento. Toda iniciativa vem da graça soberana de Deus. O autor associado é João Calvino e outros reformadores. Solos Christus significa somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação é realizada somente por Cristo, não por santos, Maria ou sacerdotes. Autores são todos os reformadores: Lutero, Calvino, Zwinglio. Só lhe deu glória. Significa glória somente a Deus. Toda a glória na salvação, na vida cristã, na história, pertence exclusivamente a Deus. Rejeita qualquer vanglória humana ou clerical. O autor, João Calvino principalmente, mas presente em toda a tradição reformada. Eu quero te estimular a estudar, assim como as 5 solas, o Cremos. Leia, está no nosso material didático lá na nossa plataforma, como um bônus, como um presente, como um incentivo para abençoar a sua vida espiritual ministerial. Colocamos ali também um plano de leitura bíblica cronológica.